Olá a todos, me chamo Diogo Henrique e faço parte da equipe de vídeo da Análise Econômica do Direito da Unifor. E vou falar um pouco sobre investimentos visando o seu patrimônio futuro como forma de educação financeira, por meio dessa Tier List, certo? Muito conhecida pelos jovens, muito conhecida por todos, eu imagino. Bem, para começar, a gente tem o Tesouro IPCA+, 2035, ele também existe na forma de 2045, até mesmo 2055, certo? O Tesouro IPCA+, ele é simplesmente um dos maiores investimentos que já existiram na face da Terra e do Brasil também, claro, né? Se da Terra também é do Brasil. Ter um título que paga referente à inflação do nosso país, que já é um negócio extremamente alto, mais uma taxa, é ótimo, certo? Pois se a gente se desenvolver, né, a taxa de juros vai cair e isso só tende a subir. O problema é que a gente só pode retirar esse título no momento que está dito aqui. Se a gente retirar antes da hora, pode ser que a gente acabe tendo um prejuízo, mas pensando em planejamento futuro, ele é um Tier S. A seguir a gente tem a poupança, né? Não se enganem, tá? A poupança tem essa carinha, tem esse sinônimo da poupança em si, né? De ser algo que você vai guardar seu dinheiro, já tem esse estereótipo já bem antigo, mas não. A poupança, ele não é o melhor, não é a melhor forma da gente transferir o nosso dinheiro, da gente guardar o nosso dinheiro. Primeiro, porque a gente vai estar transferindo para um banco, certo? E o banco tem o perigo do banco quebrar. Assim que tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante até R$ 250 mil, caso a instituição venha a quebrar ou entrar em falência, certo? Mas tem outro porém, ele não rende 100% do CDI. Diogo, o que é o CDI? O CDI ele é praticamente a taxa de juros que a gente tem nesse país, certo? Não é exatamente a taxa de juros, mas a taxa de juros é a taxa Selic. E como ele rende 0,10 a menos só que a taxa Selic, a gente diz que é a mesma coisa, né? Para poupar dor de cabeça, né? Como eu posso dizer. Bom, ele não rende 100% CDI. O que leva a gente, ao invés de ganhar dinheiro comparado com outros investimentos que a gente podia estar tendo, como esses que eu vou explicar a seguir, ele faz a gente perder comparado com os outros, certo? Pois o rendimento dele é de 70% da Selic, mais a taxa de 0,5 ao mês, que acaba rendendo menos do que 60% do CDI. Tá certo? Então, eu só não vou botar em F, porque F só tem uma coisa que entra no F, certo? Acho que não tem nada, na verdade, mas vou deixar em D, porque não é um bom investimento, certo? O próximo é o tesouro prefixado. O prefixado, ele é parecido com o IPCA, porque esses tesouros aqui, eles são bem parecidos, certo? Você investe uma taxa de juros, só que apenas referente ao momento que você compra, certo? O que que diferencia? O IPCA, o Tesouro IPCA, dependendo da data que você comprar, a taxa de juros pode estar mais alta como pode estar mais baixa. Só que enquanto vai passando os tempos, o valor que você vai lucrando em cima do tesouro, ele também vai sendo, ele nunca vai cair, certo? Você nunca vai parar de lucrar, mas você vai render menos, dependendo de quanto tiver a taxa no momento que você ganha esse lucro, certo? Agora, o prefixado não. Se você acordou numa taxa de 10%, vai ser 10% até o valor até a data final desse prefixado, o que é muito bom, porque independe das variações da taxa de juros ou da própria inflação. Então, o prefixado, ele é muito bom mesmo, então eu botaria ele no S, certo? Vamos lá. Os próximos dois eu vou falar em conjunto, tá? Porque o Selic e o CDB são bem parecidos. Eles podem ser vistos como bem parecidos, na verdade, mas eles são bem contrários. Eles são muito pelo contrário, certo? O Tesouro Selic, como eu já falei antes, né? Ele é tesouro, e é um título que faz o nosso valor investido
render em cima dos juros do país. E como o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do planeta, é um dos títulos mais antigos e é também, né, um dos títulos mais antigos e conservadores do nosso país. É uma ótima forma de investir o nosso dinheiro. Você está investindo diretamente com o país. Isso é uma coisa que eu não citei, não. Na verdade, eu citei com a poupança, né? A poupança você está investindo no banco, tem o perigo dele quebrar. Agora, o Selic você está investindo no nosso próprio país, certo? Você está investindo com o país. E não tem perigo de entrar em falência, né? Porque se antes do país entrar em falência, tudo tem que falir antes, né? Esse é o porém. Agora, o CDB, que diferencia do Selic, certo? Ele rende praticamente o mesmo que a Selic, pois alguns rendem 100% do CDI, que, como eu expliquei antes, é 0,10 a menos que a Selic, né? E um CDB famosinho, deixa eu lembrar aqui, deixa eu pensar. O famosinho que a gente tem, né, que muita gente conhece, é a Nubank, o Banco Inter. Eles têm a caixinha da Nubank, né, o cofrinho do Inter, certo? E esses derivados. E ele é assegurado pelo FGC, certo? Ele é assegurado pelo FGC, então se a falência 250 mil, eu vou deixar aqui no. Acho que eu vou deixar aqui no B ou no A. Acho que vou deixar no A, certo? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesses dois, certo? Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente dar uma aprofundada melhor, porque eles são meio que a base do que são esses tesouros, certo? Vamos pegar um exemplo bem aqui. José investe, né? R$ 300 todos os meses, certo? Todos os meses ele investe R$ 300. Numa taxa de 96% do CDI. Em 10 anos, José vai ter 63 mil. Em 20 anos, José vai ter 245 mil. Em 30 anos, José vai ter 760 mil. Amanda, pelo contrário, ela investe os mesmos R$ 300 numa taxa de 100% do CDI. Durante 10 anos, ela vai ter 65 mil, é uma diferença de R$ 2.000. Em 20 anos, ela vai ter 259 mil, já é uma diferença bem maior, né? E em 30 anos, ela vai ter 837 mil reais. Agora, o Rodrigo, que investe em 104% do CDI, ele arranjou algum CDB, alguma coisa que pague este valor. Em 10 anos, ele vai ter 67 mil, em 20 anos, 275 mil, e em 30 anos, 921 mil, certo? Vamos lá. Nubank, Inter, PicPay, né? São os CDBs que a gente tem. Selic, o principal, que é a taxa Selic, e a poupança, né? A coitada da poupança. Aqui é outro exemplo, certo? Seriam só R$ 100, mas não investindo todos os meses. Você só botou R$ 100 lá e não investiu mais. Não botou mais dinheiro para que gerasse a bola de neve que muitos gostam, né? Que é juros sobre juros, que vai gerando essa bola de neve até dar esses valores exorbitantes aqui. Só botou R$ 100 em 10 anos. O Nubank, a Inter, o PicPay. Não, o Nubank, a Inter e a Selic, certo? O PicPay acho que rende 106% do CDI, até mais que 104%. Esses três, como eu falei, o CDI e a Selic são praticamente a mesma coisa. Então, em 30 anos ele vai ter esse valor aqui. O PicPay, como é 104%, em 30 anos ele vai ter 2 mil a mais. E a poupança, coitado, em 10 anos vai ter rendido R$ 81 e em 30 anos não vai ter batido nem R$ 1.000 com R$ 100 que investiu, certo? Então é isso. Vamos falar agora sobre o queridinho de muita gente, é o meu queridinho também, muitos investidores adoram esse aqui, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eu vou botar em S, né, porque diferente dos imóveis em si, que você paga taxas mensais, que são os IPTUs, certo? Comprando os fundos certos, além deles poderem se valorizar, eles ainda rendem mensalmente para você um valor, que são os dividendos, certo? Seriam como o aluguel que o pessoal paga, uma taxa, uma pequena taxa desse aluguel que as pessoas pagam para esses imóveis, ela vem para você, certo?
como eu falei, além deles poderem se valorizar, é como se fosse uma ação, né? As ações que a gente tem na Bolsa de Valores, você pode vender eles depois também. Só que o ideal é você deixar eles rendendo porque eles vão te dar essa taxa mensal. Todo mês elas vão te pagar um valorzinho. Exemplo disso é você tem um fundo, mas é um valor pequeno, certo? Não pense em algo tão gigantesco assim. Um exemplo bem simples. Você vai ter um fundo que rende 50 centavos no mês. Não é só isso, tem fundos que rendem mais, tá? Mas, enfim, esse fundo rende 50 centavos. Você pode ter um fundo desse, ou pode ter 10 fundos que vão render R$ 5, 100 fundos que vão render R$ 50. Tudo depende da diversificação e dos fundos certos, pois existem até fundos de papel que giram em torno das dívidas mobiliárias e os fundos de tijolos que giram em torno dos imóveis em si. Bem, é um assunto longo, certo? Que precisa ser melhor aprofundado. E eu imagino que não vai ser numa tier list que a gente vai fazer isso. E por que ele é tão glorificado aqui? Porque para você retirar o valor que você lucrou no final, você não paga impostos, certo? Que diferente dos outros, né? Os outros você vai acabar tendo que pagar impostos para tirar o valor total. Eu esqueci de explicar isso também. Mas são impostos só em cima do lucro que você teve, certo? Não do valor que você aportou. Mas são impostos relativamente baixos comparado ao valor que você vai tirar no futuro, certo? O próximo é a previdência privada. A previdência privada é com certeza uma das melhores condições de proteção patrimonial que a gente tem no nosso país. E é um dos melhores veículos que já existiram para a gente enriquecer no futuro. Porém, é um investimento de muito longo prazo mesmo. Porém, eu digo que é um melhor investimento para uma pessoa que é bem jovem, que ela pensa em tirar na sua aposentadoria, certo? Porque realmente é um investimento que demora muito para gerar aquela bola de neve que todos gostam. Então, como ele tem essa demora, mesmo você investindo no nosso país, eu diria que não, ele é um S sim, mas ele é um S sim, tá? Ele é um S sim. A previdência privada, ela é muito boa mesmo. Eu acho que vocês deviam dar a devida atenção para ela, porque investindo direitinho, aportando os valores mensalmente, R$ 20, não precisa ser valores altos, né? Como eu citei aqui, 300, não precisa ser tudo isso. Pode ser um valorzinho mais tranquilo, certo? O importante é você começar a investir pensando no seu futuro, tá certo? Vamos lá. Próximo seriam as ações americanas. É a mesma coisa que investir em ações, né, da Bolsa de Valores, só que nos Estados Unidos. Mas como é um mercado bem antigo e já consolidado, eu não acho que é uma coisa muito boa para você entrar agora começando a pensar no seu planejamento futuro, justamente porque eu gosto de falar sobre esses que você não tem tanta preocupação com tá descendo, tá subindo, não sei o que, eles vão te dar esse valorzinho já que você precisa, certo? Vamos lá, vamos pro próximo. Esse aqui, eu vou falar os dois em conjunto, né? Porque o carro e a casa própria, tá? O carro, na ótica de investir financeiramente, ele não é um investimento, certo? Porque você só está pagando custos como IPVA, além da vida útil do carro, quando você quiser vender depois, ele é zero, não é zero, ele já perde valor, certo? Porém, como um usuário de carro, você utilizando esse carro é um dos maiores investimentos que você pode ter na sua vida, tenha certeza disso. Então ele vem aqui para o C, assim como a casa própria. Ela segue a mesma ótica do carro, tá? Você vai ter custas como IPTU, conta de luz, internet, água e afins. Porém, a casa própria, cara, não existe você viver sem uma casa, tá? Ele é um investimento emocional que traz segurança para você e para sua família, além de uma incrível paz mental. Eu vou deixar os dois no C de carro e de casa, porque eles têm aquele espacinho no nosso coração que também é de C, tá certo? Vamos lá, o próximo, iPhone. Eu não vou falar de todos, tá? Eu vou falar até o dito cujo aqui, certo? iPhone. Acho que o iPhone aqui nessa tier list ele ficou como comprar e revender, certo? Comprar iPhones fora do país parece ser uma boa ideia para revender aqui no nosso país, certo? Mas não se engane, se a alfândega pegar e taxar isso aí, meu amigo,
vai ser melhor você comprar um iPhone aqui no Brasil mesmo, viu? Porque eu não vejo como um investimento que o retorno. Ele é um investimento que o retorno que você vai ter não vale o risco que você vai pagar, certo? Não vale. Não vale o risco. Então eu deixaria ele aqui no D, junto com a poupança, certo? Rolex, bolsa de. Esses quatro aqui, já vou adiantar que é um mercado muito específico. Então os quatro eu vou falar como se fosse a mesma coisa. É um mercado específico. Dá muito dinheiro para um mercado específico. Você tem que ter clientes específicos. Tem que saber como é que funciona o mercado bem específico. Não que as outras não precisem saber, certo? Essas aqui acho que até são mais simples, mas como é um negócio mais complexo, eu diria que eu vou botar os quatro no C. Justamente porque dá para ter dinheiro sim, só que é um mercado bem nichado, um mercado bem próprio, certo? Agora vamos finalizar com chave de ouro, bora? Que é o assunto principal que gira em torno do nosso país. As apostas esportivas, certo? As apostas esportivas é um mercado difícil, é um mercado difícil de falar. Ele é muito antigo no nosso país e no mundo, né? As apostas, até em Roma, o povo apostava nos gladiadores, enfim. As apostas já levaram muita gente à falência, certo? E muito pouca gente à riqueza. Esses tipsters que aparecem na internet aí, que apostou na Bet, na Betano, na Superbet, que fala isso e aquilo, enfim, ilusão, né? Muita gente vai perder muito dinheiro com isso, muita gente é viciada crônica nisso, certo? Mas no ano de 2024, impressionantemente, entrou em vigor a Lei 14.790 de dezembro de 2023, que regulariza as casas de aposta. Por um lado, ela garantiu a segurança, entre muitas aspas, dos apostadores, mas não diminuiu o número dos apostadores. Eu pessoalmente não, eu pessoalmente, na verdade, recomendo que vocês deem uma lida melhor nessa lei, porque ela tem outras coisas também que implicam neste mercado em específico, certo? E recomendo também que vocês não busquem se envolver neste mercado, porque as pessoas podem até lucrar, podem até ter essa vida luxuosa que todo mundo fala, que todo mundo vê, que é porque eu entendo de futebol, entendo de basquete, entendo até de ping-pong. Mas, gente, se desejarem um investimento seguro, certo? Um investimento seguro a longo prazo, esse com certeza absoluta é a pior opção entre as que foram citadas anteriormente. Tem diversas outras coisas a falar aqui também, mas demais eu queria falar apenas desses aqui, certo? Para finalizar com apostas esportivas. Demais eu fico por aqui. Muito obrigado e espero que vocês gostem também do restante do trabalho do nosso grupo, certo? Muito obrigado.